sedução e erotismo não são apenas no campo da sexualidade. Tem uma convicção invisível mesmo, assim, misteriosa, que é muito nossa. Um desejo e um erotismo que envolve um mistério, aquilo que não se vê com muita clareza. Onde está essa centelha de vida? Acho que a astrologia ajuda a gente a entender isso. Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a presença da Patrícia Dorileu. Muito bem-vinda à Descobre Astrologia, Patrícia. Oi, Diogo, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela disponibilidade de estarmos aqui juntos. É uma honra, uma alegria mesmo muito grande de estar aqui. Já te falei, né, em off, acompanho o canal, admiro muito o trabalho de disseminação do conhecimento astrológico de qualidade na internet, então sinto mesmo muito honrada. Obrigada. É um gosto ter-la aqui, Patrícia. E ainda para mais, para falar de um assunto que eu acho que tanto homens como mulheres adoram, que é sedução, não é? Vamos falar de Vênus e sedução. E uma das coisas maravilhosas que a Patrícia vai nos trazer é o mapa da Madonna para ver na prática como é que isso funciona. Então fica connosco até ao fim para poderes aproveitar o máximo e vai buscar o teu mapa, descobre onde é que a tua Vênus e acompanha, porque eu tenho a certeza que vai ser um vídeo maravilhoso. Patrícia, porquê é que decidiu trazer este tema da Vênus e da sedução para o vídeo de hoje? Bom, Diogo, acho que primeira coisa é a afinidade com o tema, assim, por conta da minha vida particular, das coisas que eu vou estudando venho estudando ao longo do tempo, das intersecções de estudos, de interesses, enfim, de conversas, mas também porque no meu trabalho como astrólogo, em atendimento, na escuta, né, das necessidades das pessoas, eh, o tema da Vênus e tudo que ela representa na astrologia é muito presente. A Vênus é um planeta que a gente chama de feminino, né, então os temas do feminino estão muito intrínsecos ao meu trabalho. O meu público e a minha clientela é majoritariamente feminina. É lógico que esse é um tema que também está na vida dos homens, claro que sim. Mas as mulheres trazem isso de um modo que a intimidade, né, na vida delas está sempre muito presente mesmo, assim, nos atendimentos, numa tentativa de se entenderem, se compreenderem, desatarem uns nós ali de situações afetivas difíceis. Então é um tema familiar a mim, que também passa por uma intersecção aí de outros saberes. Então acho que é um tema que todo mundo gosta de falar, de amor, desejo, eh, relações, afetos, da beleza, né, as coisas boas da vida, né, que são as representações ali da Vênus. Então acho que também por isso quis trazer um assunto, que atrai, né, que as pessoas se animam a falar. Que bom, que bom. Então, por onde é que nós Uhum. vamos começar a desvendar este mistério da Vênus, Patrícia? Uhum, uhum. Acho que a gente pode primeiro começar talvez, falando e conceituando, melhor dizendo, muito rapidinho assim, que sedução e erotismo não são apenas no campo da sexualidade. É claro que a sexualidade é super fundamental, também é um assunto que está no escopo da Vênus, né, mas eu entendo que o erotismo é também, e talvez sobretudo, a maneira como nós somos atraídos, como a gente é atraído, seja por uma outra pessoa, seja pela vida em si, né. Então, como nós apreciamos as coisas, a beleza, as experiências, como a gente deseja, né, como se deseja é um tema venusiano, absolutamente, né. Eh, o que nos move diante da vida. É claro que tem uma porção de outras coisas no mapa astral que vão nos ajudar a entender desse movimento, mas esse ímpeto do como se deseja é absolutamente venusiano. E depois como a gente se aproxima do prazer, do encantamento, da própria sedução, né, do flerte,
e da experiência de estar vivo. Então eu acho que a astrologia ajuda a gente a entender isso, onde está essa centelha de vida, né. Eh, Adiantando algumas coisas aqui, a Vênus é um planeta que a gente diz que é fértil, né, tem muita umidade. Então, independentemente do signo, da casa onde esse planeta esteja no mapa astral, ali há uma centelha de vida mesmo, uma coisa fértil, onde tem humus, né, eu bem sei que é onde tem humus, onde mexe ali na terra, vai brotar alguma coisa. Então, acho que nesse para a gente abrir a conversa, podemos deixar claro algumas dessas ideias, alguns desses conceitos. Ainda que também se trate de sexo, de sexualidade, orientações, enfim. Mas há um enriquecimento, talvez, da compreensão da Vênus, se a gente pensar também sobre esses outros aspectos. Por acaso, Patrícia, eu vou partilhar consigo uma coisa que uma vez vi uma astróloga dizer e eu acho maravilhoso, que é a Vênus traz a cor à vida, né? A vida tem cor por causa da Vênus, que é uma coisa que eu acho que ilustra bem esse lado Sim. fértil, não é? E de próspero à vida que a Vênus representa. Uhum, uhum. É bonito isso, a Vênus traz cor à vida, eu concordo, acho que essa é uma frase aí que sintetiza bem o papel dessa deusa, né, no mapa, na nossa vida. Se a gente pensar até em momentos de mais melancolia, onde a gente está mais baixo astral, onde tem coisas pesadas acontecendo ao nosso redor, voltar para Vênus no mapa, talvez lembrar, né, reidentificar o que ela está representando ali no mapa, onde estão os nossos prazeres, onde está o gosto pela vida, talvez dar uma colorida mesmo, né, mesmo em momentos mais acinzentados, é onde a gente colore um pouco da vida. Muito bonito isso, não Que sei. bom, Patrícia, maravilha. E se calhar aí vamos começar a falar, Hum, a Patrícia vai-nos começar a partilhar um pouco sobre a questão da mitologia, não é? Porque há uma parte muito importante da mitologia para nós entendermos essas grandes ideias, não é? Que atravessam os tempos. Quer começar por sim. qual, Patrícia? Hum, eu acho que a gente pode começar pelo mito mais, conhecido, referenciado, né, que é o mito de Afrodite. As mitologias são muito importantes para a tradição astrológica, para a gente entender a natureza e os significadores dos planetas, dos signos, enfim. E um dos mitos que ajudam a gente a dar uma forma, um jeito e uma natureza para Vênus é o mito do nascimento de Afrodite, né, que ela nasce nada mais, nada menos do que da espuma do mar que foi fecundada por Urano, né, depois dele ter sido castrado ali por Saturno, seu próprio filho. Então, o sêmen dele cai ali nas águas, vira uma espuma ali e Afrodite nasce, dessa grande mistura. E esse é um mito formidável. Eu adoro, assim, essa história, porque já traz um uma informação de que a Vênus, o desejo, o amor, a afeição emerge da natureza, né. A Vênus Afrodite não nasceu de uma família, não nasceu de uma mãe, não nasceu, de alguém, né, nem mesmo não nasceu de uma cultura, sei lá, né. Nasce da mistura ali mesmo e da força da natureza. Então acho que isso já ajuda a dar um tom para Vênus, que é muito menos de uma concepção muito racional, pensada, articulada, e mais uma coisa quase selvagem, assim, indomável, né, aquilo ali não, ninguém parou, não teve como parar, a natureza simplesmente fez Afrodite nascer, né. Então é uma força mesmo, primordial de vidas. E daí essa ideia da unidade que eu falei mais cedo, né, eh
as águas que fazem tudo nascer, tudo ser possível, até uma deusa que depois veio a ser, super adorada, né, ganhou templos, enfim. Então é uma força mesmo, uma coisa que sobe e é indomável. Acho que a Vênus tem uma Afrodite, a Vênus tem essa natureza indômita, né. E o despertar, né, que ela estava ali, precisou de Urano agir para ela despertar. Então, também podemos pensar no mapa astral, na astrologia, sobre essa ideia do como é que a gente desperta essa Vênus, né, e tudo que ela representa. Que bonito, Patrícia. E essa questão eu acho maravilhosa, é espontânea, né? Essa energia espontânea do amor, do brilho, da Hum, fertilidade, é uma coisa tão mágica. E eu hum. acho que a Patrícia tinha mais um mito que nos gostaria de contar, que também dá uma forma de traz outra expressão da Vênus. Uhum, uhum. Uma outra expressão, um outro modo da gente pensar sobre os temas, eh, de amor, erotismo, afeto, é o mito de Eros, né, também bastante conhecido. Eh, Eros também é o cupido, né, chamado do cupido ali, e essa é uma relação, contada no mito entre Eros e Psique, que está num lugar mais de consciência das coisas, da afetividade e do próprio erotismo, do que mobiliza o desejo, do que é primordialmente essa força avassaladora que é indomável, né. É um mito um pouco mais longo, vou tentar não me alongar demais, mas eu acho muito bonita a história, né. Eh Essa é como disse, uma história de sobretudo de consciência, né. Em resumo, Psique, que é chamada também de alma humana, né, era uma deusa chamada de alma humana, e Eros era o deus do amor, aquele que, hum, eh, lançava suas flechadas de amor para encantar, as pessoas, né. E Psique era uma mortal, que depois veio se tornar deusa, mas era uma mortal muito linda, muito encantadora e que passou a ser adorada, né, pelos humanos, pela humanidade. E aí Afrodite ficou enfurecida, né, porque as pessoas começaram a abandonar o templo de Afrodite, ela começou a ser esquecida e trocada por Psique, porque ela era uma donzela maravilhosa, né, muito sedutora. Então Afrodite mandou Eros atrás de Psique, mandou ele lançar nela a flecha do amor pelo homem mais feio da face da terra. Só que quando Eros a viu, ele ficou encantado, ele ficou absorto por aquela beleza e acabou se ferindo acidentalmente, e quem se apaixonou por Psique foi o próprio Eros, né. Então já começa por aí, né, que a gente não vai ter muito controle e domínio sobre aquilo que cruza o nosso caminho, né, ainda que recebamos ordens, é, dos outros para que assim não seja. Eros se tornou marido de Psique, embora, eles não se vissem, né, eles não ela nunca o viu, ele dormia, noutra cama, eles não se encontravam, não se identificavam, né. Em determinado momento, as irmãs de Psique, que contam os mitos, eram muito invejosas, né, resolveram falar para ela que: "Nossa, você não sabe nem quem é o seu marido, né, vai ver, ele é realmente o homem mais feio do planeta Terra", né. Começaram a entrar na mente de Psique, Psique ficou com a pulga atrás da orelha e decidiu numa determinada noite ir espiar quem é que estava ali na cama, né. Eh, e quando viu era Eros, aquele, né, aquele deus lindo,
né. Também contam os mitos que ele era belíssimo, né, e também muito sedutor. Ela ficou animada demais e ficou meio passada, assim, e acabou derrubando nele um pouco do óleo da lamparina que foi ali iluminá-lo. E aí ele acordou, entendeu o que estava acontecendo, ficou revoltado com a desconfiança de Psique e vazou, foi embora, falou: "Não, assim eu não quero". Ela ficou desesperada, passou a vagar pelo mundo e se entregou para Afrodite, né, para tentar recuperar o amor de Eros. E aí Afrodite submeteu Psique a algumas tarefas, 4 tarefas mais especificamente, que pareciam ser impossíveis de serem cumpridas, mas Psique foi lá e cumpriu todas elas. A última tarefa era que Psique tinha que descer ao submundo e pegar, melhor dizendo, né, capturar a beleza de Perséfone. E aí ela volta desse submundo com uma caixa, supostamente, com a beleza de Perséfone ali dentro. E quando ela, muito curiosa, decide abrir antes de entregar para Afrodite, só para ver como é, será que é bonita mesmo, né? Ela se depara com um feitiço ali que a faz desmaiar. E aí, nesse desmaio, Eros encontra ela no meio do caminho ali, desmaiada, né, ao chão, caída. Mais uma vez entende essa outra cena de tudo o que aconteceu e resolve perdoá-la, né. Ele voa para o Olimpo, suplica para Zeus que abençoe a união deles, né, pede a permissão para que eles tenham um relacionamento ali reconstituído e enfim, se juntam. Então é toda uma jornada ali de uma união que passa por muitas provações. É claro que um parênteses aqui, isso requer até uma reflexão, assim, nos tempos contemporâneos, né, do quanto eh, esses sacrifícios e essas provações, né, são cabíveis, porém, é também uma história de um amor ali muito profundo, construído, e que encontra um estado de consciência, de iluminação, né, de como as almas humanas podem passar por esses momentos, mais atribulados, mais, de mais testes, né, e encontrarem um amor verdadeiro, puro, límpido, né. Então acho que é um mito, que sugere, assim, um desejo e um erotismo que envolve o mistério, aquilo que não se vê com muita clareza, que não tem tanto discernimento, mas tem algo, né, a ideia do mistério aqui é maravilhosa. E também a falta do controle, né, não vamos controlar aquilo que tá nos atravessando, por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, tem um controle que a gente precisa entregar para que esses encontros, e esse reconhecimento do que nos motiva, né, aconteça. Fora que é uma história também que fala de um amor em transformação, né, constante transformação. Eh, então aqui talvez o erotismo não é só o prazer, né, é o prazer também, o encantamento ali de quando um encontra o outro, identifica o outro, mas um erotismo que vai amadurecendo junto, né, acho que isso também está bem contado. Excelente, Patrícia. Acho que estamos aí que já temos duas grandes mitologias que nos ajudam a ter mais clareza, não é? Sobre os possíveis símbolos de Vênus, mas agora vou Uhum. passando mais diretamente para a astrologia, Patrícia. Para Vai. quem se calhar nunca ouviu muito bem sobre Vênus, está a precisar de algumas ideias-chave, está a dar os primeiros passos, o que é que a Patrícia acha muito importante quando as pessoas olham para a Vênus dela no mapa? Tenham Uhum, atenção, meditem sobre. Quais são aquelas grandes ideias que a Patrícia associa a Vênus? uhum.
Bom, acho que os significadores essenciais, são sempre importantes de serem pontuados, né, para todo o público. A Vênus é o planeta na astrologia que vai tratar, portanto, do amor, do afeto, de como a gente se afeiçoa ao outro, né, a esse outro simbólico ali, do que nos encanta, do que nos anima dentro dos afetos. O ânimo é uma coisa muito venusiana, né, quando eu digo que nos anima, é o que desperta ali uma fagulha mesmo, um fogo, As né, borboletas, não é? as borboletas, perfeito, muito bom, é isso. O que movimenta, né. E aí os signos ajudam a gente a entender, né, a ter um refinamento dessa ou uma nomeação, né, dessas compreensões. Eh, Vênus é também o planeta da fertilidade. Quando a gente fala em fertilidade na astrologia, é o que dá vida mesmo, né, o que acende a vida, o que nos faz sentir vivos, né, acordados diante, do viver, assim. Então, muitas vezes, isso pode estar dentro do relacionamento, quando a gente se apaixona, né. A paixão é uma coisa que nos faz sentir vivo, a gente lembra: "Opa, tô aqui, né, eu tô vivona". Eh, mas também pode ser através de outras cenas, de outras experiências, né. Sei lá, tudo que dá prazer, e essa é uma palavra venusiana, ninguém compartilha com a Vênus, o prazer é todo dela, né. O prazer à mesa, o prazer, no que se vê, né, naquilo que encanta os olhos, o prazer do corpo, seja no sexo, seja numa dança, num esporte, tudo aquilo que faz o corpo se mobilizar. A mobilização, também entendo que é uma palavra venusiana. Aqui ela já compartilha com outros planetas, mas acho que é uma mobilização que vem desse corpo que comunica, né, algo que vai ajudar a relembrar o que é importante para fertilizar, para que a vida não se amorne tanto, ou para que não haja uma espécie de mortezinha mesmo, assim, em vida, né. Eh, uma outra palavra que eu acho muito legal de pensar na Vênus é o alívio. Hã, alguns autores, né, da antiguidade relacionam os remédios, os ungüentos, tudo aquilo que cura a esse planeta. E eu acho isso lindo, assim, porque é a Vênus que vai aliviar as tensões, os medos, os aprisionamentos, é onde a gente vai encontrar uma válvula de escape ali, uma saída para o sofrimento, né, afinal de contas, o planeta exatamente oposto, vamos falar assim de uma forma mais simplificada, é Marte, aquele que combate, aquele que fere, aquele que machuca, e a Vênus vem e faz o curativo, né, passa o remedinho, assim. E aqui, de novo, o remédio pode ser um montão de coisas, pode ser o outro, pode ser o afeto, a relação em si, pode ser os nossos gostos, aquilo que, nos tira desse estado de de tensão, de vigilância, né, ou mesmo de violência, de uma autoviolência, talvez, eh, e ali mora um alíviozinho. Que bonito. Que bonito, Patrícia. Então, Hum. para quem, acho que falarmos de todos os signos tornaria o vídeo muito extenso, mas se calhar Uhum. vamos falar dos 4 elementos principais, não é, Patrícia? Quer trazer algumas ideias sobre a Vênus em fogo, em terra, ar e em água, para quem Acho está a uma Vênus? Acho uma ótima ideia, assim. Aí agora é a hora que o pessoal olha lá no mapa, né, onde é que tá a Vênus. Bom, as Vênus em signos de fogo, né, Áries, Leão, Sagitário, eh, são Vênus que são muito fogosas. O próprio elemento já dá essa pista, né.
a fogosidade, acho que aqui vem muito no sentido, conquistador. Acho que são Vênus que, ou gostam da arte da conquista, né, são pessoas ali que se divertem, no mínimo tem que se divertir, né, aí isso é outra coisa da Vênus, é onde a gente se diverte, tem que ter divertimento. Mas se divertem, na conquista, numa busca, por hora pode ser até uma busca incessante, às vezes pode ser, né, a coisa de nunca parar de buscar aquilo que se deseja, aquilo que se mobiliza. Mas em outros momentos pode ser essa busca de se manter acesa, simplesmente, né, de não apagar essa força, né, de criação, essa força abundante, fértil, né. Acho que são Vênus também, muito inspiradas, quando elas se inspiram, se sentem inspiradas, né, elas são de fato capazes de fazerem tudo, assim, a coisa das juras de amor, a coisa da entrega total, de viver intensamente os afetos, ou de buscar, né, assim, são Vênus, vamos lá, né, as Vênus de fogo, elas são poderosas, elas se emperequetam, falam: Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou com tudo". Eh Porque se sentem inspiradas, esse fósforo que se risca e vai se alastrar, né. E são absolutamente espontâneas, o fogo é muito espontâneo, né, você não precisa de muito para causar um incêndio, assim. Então, são Vênus intensas nesse sentido, assim, né, elas não têm muito melindre, acho que não tem muita, eh, não tem talvez nem muito tabu, assim, sabe, quando se deseja, quando se quer, vamos lá, tem uma espontaneidade aqui. Excelente. Vamos Eh, ter as as Vê ervas de terra. as Vênus em signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, né, para quem, tiver aí, já são Vênus mais frias, né, a terra é um elemento frio, e a frieza aqui não é a frieza do sentimento, vamos lá, eh talvez seja um resfriamento nesse ímpeto todo que nos referimos às Vênus de fogo. Aqui são posicionamentos em que ela pisa mais tranquila, mais segura. Precisa de uma segurança, né, precisa saber qual é o chão que ela está pisando. Senão, ela fica ou insegura ou, muito incerta, né, do que esperar, do que está vindo ali adiante. Acho que são também Vênus que valorizam muito a sensorialidade, o toque, a coisa material, né. A terra tem bordas, né, a gente pisa na terra, a gente sente a terra, então se a Vênus está ali, ela quer sentir o outro, né, a coisa do gesto, da concretude. Eh, a Vênus em Touro está numa condição que a gente chama de domiciliada, né, ou entronada, então especialmente essa Vênus é uma Vênus que se deleita, assim, quando ela encontra o prazer, ela vai embora, né, ela se entrega, enquanto ela estiver confortável, tá bom, tá gostoso, né. Enquanto a Vênus de Virgem e de Terra, entendo que elas são um pouco mais, criteriosas, assim, eh pensam mais, são mais racionais quando se trata tanto da conquista quanto da realização de um relacionamento, né, de sustentação de um relacionamento. E precisam de confiança, enquanto elas sentem que têm confiança, elas estão bem, assim. Não são aquela Vênus que se joga de cabeça, não é, Patrícia? Não se atira de Não, não, cabeça para as não, não, coisas. Tem não, mais, não. tem mais recato. É, Maravilha. é. Vênus em ar, em signos de ar. Vênus em signos de ar, são aquelas Vênus que se conectam pelo campo das ideias, primordialmente, né. É quase como um a zona erógena, assim, né, ela está muito associada ao
conhecimento, as ideias, as trocas. Acho que são Vênus, que prezam muito pelo diálogo, pela conversa. Então o encantamento vem muito do que a pessoa está falando, dos interesses que ela demonstra ter, gostam de surpreender por aquilo que sabem também, né. "Ah, deixa eu botar uma informação aqui que essa pessoa não vai esperar que eu sei", sabe, assim. São Vênus, acho que as mais brincalhonas, assim, as mais bem-humoradas, no sentido do humor mesmo, né, de uma leveza que que é priorizada, diferentemente dos signos de terra e fogo, que muitas vezes são posições que ela, eh, dá uma pesada, simplesmente por conta dessa coisa da conquista e da manutenção, né, tanto do erotismo quanto das relações. A Vênus em signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, né, são aquelas que preferem um caminho de leveza, né, de rearticulações, são muito maleáveis, adaptáveis. A adaptabilidade aqui também é uma palavra apropriada, assim, se interessam por muitas coisas ao mesmo tempo, né, se interessam por pessoas de diferentes tipos, vamos dizer desse modo, mas entendo que a raiz desse interesse vem muito, da curiosidade, assim, do essa pessoa me dá curiosidade, então tem uma atração, né. Eh, São pessoas, verdes, enfim, entenderam, né, que, eh, se divertem, acho que são os Vênus que se divertem e enquanto estiverem se divertindo também tá bom, assim. Quando for interessante, não é? Enquanto houver interesse, Uhum. enquanto uma boa conversa faz milagres para uma pessoa ter um Vênus em Faz ar. milagres, faz milagres, faz milagres. E então, faltas faladas, Vênus em signos de água. Exato, as Vênus em signos de água, Câncer, Caranguejo, Escorpião, Peixes, elas desejam primordialmente pela conexão emocional. Entendo que são as Vênus que têm uma relação, mais confortável com as emoções, com os sentimentos. Então tem uma motivação mesmo por aquilo que mobiliza emocionalmente, né. São Vênus que se conectam profundamente pela intimidade, né, elas vão ali num campo, mais profundo, seja dentro das relações com outras pessoas, seja com aquilo que anima a vida, né, com as experiências, com as vivências, elas têm uma vontade mesmo de criar um elo íntimo. E são também Vênus, que se disponibilizam à vulnerabilidade. Eu acho que elas são as mais vulneráveis, no sentido de se disporem mesmo, se abrirem, entenderem que nela, na vulnerabilidade, mora uma possibilidade erótica de criar-se vida e de interesse muito grande, né. São também Vênus bastante imaginativas, inventivas, criam os próprios mundos e universos, especialmente a Vênus em Peixes, né, que está nessa condição que a gente chama de exaltação, né, então os exageros, a fantasia, até uma certa ilusão, né, faz parte desse universo das águas, porque se são as águas que fertilizam tudo, Afrodite nasceu delas, né, não é à toa que a Vênus se exalta em Peixe, eh, então tudo que passa pelo campo do imaginário se torna possível também. Então são Vênus, muito criadoras nesse aspecto, eu entendo. Ao mesmo tempo, são as águas que guardam as memórias todas, né, então talvez sejam Vênus também que habitam ali um campo do ressentimento, mesmo porque por vivenciarem as emoções de uma maneira bastante aguda,
não esquecem daquilo que sentiram, daquilo que experienciaram num campo sutil, num campo, emocional e mental ali em comunicação. Então a memória compõe também essa motivação do desejo, do que é o erótico, né. E são absolutamente entregues, né, se pensarmos que as águas correm, tem um fluxo ali que precisa escoar, são Vênus que quando se sentem, à vontade para isso, elas se entregam com muito amor. Eh, então acho que essas são algumas das pistas aí das Vênus em água. Excelente, Patrícia. E também vale a pena sempre recordar que o mapa vive como um todo. A Patrícia trata de algumas ideias-chave, mas isso tem que ser integrado, não é? Em todo o resto do mapa para nós. Isso é só algumas pequenas, aquela entrada, não é? Para começar a descobrir a magia que a Vênus pode representar no mapa. E nada melhor que nós vemos no caso prático, não é, Patrícia? Vamos ver, eu pensei em trazer um exemplo que todo mundo vai conhecer, assim, sabe um pouco da história, a figura pública é muito conhecida, né, e pensei em trazer o mapa da Madonna. A Uau! Madonna, compartilhar aqui a minha tela, com licença, para todo mundo poder acompanhar. A Madonna é uma leonina, de ascendente em Virgem, muitos elementos ali em Virgem, né, a Lua, Mercúrio. Não é à toa que tem uma carreira minuciosamente, criada, realizada, duradoura, né, mas é uma leonina de Sol e de Vênus. A Vênus dela tá ali no grau zero, de Leão. Então, veja, uma Vênus em signo de fogo, um signo da impetuosidade, né, e o signo da realeza. Se a gente for falar de uma Vênus em Leão aqui, é uma Vênus que assume o trono, né. Não é mesmo à toa que a Madonna é chamada de rainha, né, e acho que isso é um título que ela combinou lá com as moiras quando ela nasceu e falou: "Então, eu quero uma Vênus em Leão para eu ser uma força criativa, uma força sedutora, no mundo e uma força artística", né. Acabei não mencionando mais cedo, mas a Vênus, ela é o planeta que fala das artes, né, da todas as artes, tudo, né. Então a música, a dança, as artes plásticas, eh, fotografia, está tudo ali dentro do território venusiano, porque é isso que vai embelezar a vida, né, é isso que vai também nos ajudar a encontrar aqueles alívios, o divertimento, né, o sorriso. Então, entendo que a Madonna com uma Vênus em Leão, que está regida por um sol fortíssimo em Leão também, então aqui, eh, tem uma relação de poder muito marcado, né, não somente uma relação de poder dela perante os outros, mas é uma força poderosa, é uma imagem poderosa. Ela compartilha com o mundo desde muito jovem uma um desejo de empoderamento, de liberdade, de uma força sexual, que não pede muita licença. Lembra do fogo que se alastra, que não pede licença, não pede desculpa, não pede nada. Ela habita o espaço que é seu por desejo. Pode não ser por direito, mas é por desejo, né. Eh e essa ideia de espalhar a palavra venusiana, eu acho que isso também está muito associado, ao trabalho da Madonna, à música, às bandeiras que ela já levantou, que ela levanta, que são importantes a ela, assim, a força do amor mesmo, a força do amor livre, a eh, força feminina, né, se a gente pensar
que nos anos 80, 90, ela simplesmente aparecia ali nos shows, nas apresentações, nas capas de revista, né, se exibindo sem o menor pudor, não por, não somente por afronta, é por afronta também, as Vênus em signos de fogo, acho que tem um bom afronta aqui, que caminha com elas, mas sobretudo porque entende que esse corpo, que esse desejo manifestado, que o divertimento, né, que os bons encontros, enfim, eh, fazem parte de uma força criadora de vida, né. Isso sem entrar no território dos relacionamentos, né. Eh o Diogo comentou, né, que aqui a gente deu só umas pistas das Vênus por elementos, mas no mapa astral a gente precisa ver a casa astrológica onde essa Vênus está posicionada, porque aí a gente consegue também identificar em que área da vida isso pode se revelar, se intensificar. Aspectos, né, os aspectos, com outros planetas, com pontos ilegíacos, enfim. Mas muito brevemente, assim, a Vênus está na casa 12 dela. Então é uma casa que está, muitas coisas a gente poderia dizer, mas está assim, sempre muito nos bastidores. Eu acho que a Madonna ela é uma figura pública, que tem também uma força ali nos espaços onde ela não é vista, onde ela não tem tanto holofote, nos trabalhos, com meninas, mulheres, enfim, que não estão exatamente no palco, né. No território dos afetos, é uma casa um pouco mais delicada ali, que tem turbulências, que tem atribulações afetivas, e que está orientada por um sol muito poderoso. Então, assim, ela passou por umas, mas não deixou que nenhum companheiro dela a eliminasse, no sentido de eliminar a identidade, eliminar a força pessoal, eliminar o trabalho, né, a importância do trabalho artístico que ela carrega, enfim. Também só dando uma pistazinha aqui dessa posição por casa, acho que é uma Vênus muito interessante, está no grau zero, assim, ela nasceu, a Vênus tinha acabado de ingressar em Leão, então é como se ela fosse uma das inventoras, assim, dessa Vênus poderosa, assim, né, É, que bom. simbolicamente falando. Que bom, Patrícia. Também só aqui acrescentar um pormenor, é que está no mesmo signo que o Sol, mas está a uma distância de segurança do Sol, não é? Está a mais de 15 graus, então não está dentro daquela zona de influência que tira expressividade à Vênus, então é uma coisa muito curiosa. Continua Exato, disposta pelo Leão, pelo Sol, mas está dentro da zona de segurança, além da sua influência. Incrível este mapa. A exato. Patrícia não falou muito, mas calhar, não falamos neste vídeo, mas não sei se quer passar assim rapidamente pela questão do lote de Eros. Patrícia, faz sentido nós passarmos assim, dar assim, algumas ideias também Uhum. na questão do lote de Eros? Podemos sim. O lote de Eros é uma informação extra que a gente pode também recorrer para encontrar ainda mais pormenores do assunto, no caso aqui, do amor, dos afetos, do desejo, do erotismo, da sedução, né. Os lotes, explicando rapidamente para quem não conhece, nunca ouviu falar, porque eles não são lá tão difundidos, embora sejam interessantíssimos. Os lotes são uma espécie de porções de terras no céu, né. Então é uma não são planetas, não são asteroides, são pontos matemáticos ali, a gente faz uma contazinha que sempre envolve o ascendente, ou seja, invariavelmente o tema do lote ali vai ter uma relação com o indivíduo, que é muito importante para essa ideia de complementar uma informação que está sendo, investigada ali no mapa. E que
é isso, o objetivo é a gente a complementar uma interpretação, um sentido de uma questão, de um assunto particular, mas que tem uma relação com o nativo, né, com a pessoa ali que estamos falando. Porque, por exemplo, no caso aqui, a Vênus está lá escondidinha na casa 12. É claro que ela tem toda essa representação que falamos aqui, né, a Vênus sempre vai ter uma força, ela sempre vai se manifestar de algum modo, mas se sei lá, se ela está numa casa mais escura ou se está num aspecto encontrando um aspecto mais difícil ali de tensionamento, uma quadratura, uma oposição, às vezes esse lote pode ajudar a gente a encontrar nuances dessa temática na vida e chamar a questão para a pessoa, para o indivíduo, assim. Então, os lotes árabes são uma espécie de geometria invisível, eu entendo desse modo, assim, que a gente pode entender mais profundamente, eh, que há alguma delicadeza ali do assunto em questão, eh que é um reconhecimento da alma, assim, aonde a alma quer alcançar. Então é um complemento, mas tem uma questão subjetiva bastante acentuada e importante, e que são coisas que não são vistas necessariamente de uma forma óbvia, clara, né, diferentemente da Vênus, por exemplo, o lote de Eros tem alguma relação ali com a alma e o espírito do ascendente ali da pessoa. No caso aqui da Madonna, também tá em Leão, né, também tá aqui, deixa eu ver, 18 graus de Leão, então tá distante da Vênus, não tá no mesmo território, eh, mas seria uma complementação, assim, para entender na vida da Madonna, na expressão pública dela como artista, como esse lote, do erótico, né, dessa força erótica se manifesta, assim. É um lote de casa 12, né, Leão, ela é uma ela atrai os olhares para ela mesma, querendo e não querendo, assim, acho que tem uma ela é muito sedutora, evidentemente. Leão não faz nada sem pensar, sem articular, sem ter um objetivo, não faz nada assim, de uma maneira mais inocente, né. E ainda assim, por estar na casa 12, acho que tem um espaço dessa alma, né, um espaço sensível, muito sutil, que acaba atraindo olhares e situações a partir desse erótico que podem ser muito difíceis, que é o tema aqui da casa 12, né. Sessões do aprisionamento, das prisões, da alma, enfim. Eu não vou ficar elucubrando sobre questões subjetivas da Madonna, mas é uma casa onde a gente se aprisiona, tem uma parte ali da alma que está aprisionada, e se o Eros está ali, talvez, aprisionar esse Eros realmente era a pior das saídas, né, então ela precisava mesmo jogar no mundo, assim, abrir a portinha ali para fortalecer tudo aquilo que falamos mais cedo, né, dessa força criadora e criativa e inventiva, essa, fertilidade de vida, a partir dessa casa 12, assim. Então, é uma posição de muita audácia, né, de uma alma que foi buscando, os recursos que tinha à mão ali, e um deles é certamente essa sensualidade aqui e um erotismo, muito convicto. Acho que o lote de Eros tem isso, assim, tem uma convicção de alma mesmo, né. Às vezes a Vênus a gente olha a Vênus e fala assim: "Ah, não me identifico muito, tem nuances aqui que eu até não gosto", né, mas o lote tem uma convicção invisível mesmo, assim, misteriosa, que é muito
nossa, muito própria nossa, porque carrega o princípio do ascendente ali, né, aquilo nasce conosco, é nosso, não tem muito como escapar. Maravilha. Que bom, Patrícia. Olha, eu acho que foi uma excelente partilha sobre Vênus. Eu acredito também que podes ter ficado inspirado para querer saber mais sobre a tua Vênus, sobre o teu lote de Eros, ou sobre esta outra forma de olhar para o mapa. E se as pessoas quiserem seguir o seu trabalho, Patrícia, conte-nos mais sobre as suas redes sociais, sobre o seu canal de YouTube. Esteja à Uhum. vontade. Obrigada, Diogo, mais uma vez pelo convite, pela abertura, espero, eh, ter podido colaborar, né, somar aqui com o canal, com o seu trabalho e sobretudo, na partilha aí com os telespectadores, com as pessoas queridas. Bom, meu trabalho hoje ele está muito concentrado nas redes sociais de fato, embora eu vivo em São Paulo hoje em dia, faço atendimentos online presencialmente aqui para quem estiver na cidade, mas eu estou muito presente nas redes sociais, sempre com o @PhD Astrologia no Instagram, no TikTok às vezes, mas eu estou por lá também, e no YouTube. Tenho um canal, para também difundir aí a astrologia, e o meu trabalho, o meu modo de enxergar e identificar a vida e como a astrologia pode nos ajudar a caminhar melhor, né, a viver melhor, a viver mais consciente, com mais lucidez. Eu entendo o céu muito sob essa ótica, assim, de onde estão as lamparinas da vida. O céu nos ajuda a iluminar o que quer que a gente precise, que seja iluminado. Para além do meu trabalho no PhD Astrologia, né, eu tenho também um projeto com uma amiga querida, Carol Tomasi, um projeto que chama As Júpiter. No Instagram a gente está com as_Júpiter_. Eh, e a nossa proposta é, sobretudo, realizar eventos, imersões, vivências, oficinas, cursos, todo tipo de realização, participativa em comunidade, que tem a raiz na astrologia. Nós somos colegas, de astrologia, somos ambas astrólogas, a Carol também é taróloga, além de outras formações, é professora, seminopsista, mas a nossa raiz é a astrologia e a partir dela, a gente ramifica e encontra outros saberes, uma intersecção aí, multidisciplinar para a realização desses eventos diversos. Também são, experiências, presenciais, que sempre que possível a gente faz transmissão online também para quem estiver, em qualquer lugar do mundo. E a gente diz que hoje a Júpiter é um espaço astrocultural, né, então a gente junta astrologia com outros saberes, que tem essa fome de cultura mesmo, e entregar, repertório também para o bem viver do destino. Que bom, Patrícia. E vocês vão fazer um evento que vai falar sobre sedução e Vênus mais para o final do mês, não é? Exato. No último final de semana de junho, 27 e 28, a gente vai realizar a segunda edição do Cartografias do Destino. É um evento multidisciplinar, com várias palestras, oficinas, rodas de conversa. É uma imersão de 2 dias inteiros, intensos e muito legais, assim, muito especiais. E um dos assuntos, que é o que eu vou abordar, é o erotismo na astrologia, né. Aqui o tema da minha palestra é Cartografias do Desejo, eh, astroliterário. Aqui a gente vai olhar para esses assuntos que a gente tratou aqui, de uma maneira mais aprofundada. Vamos disseminar aqui com outros elementos da astrologia também, mas ao mesmo tempo a gente vai pensar no erotismo e no desejo a partir da literatura e olhar para os mapas dessas autoras, né. Então,
esse é o tema da minha fala, mas vamos ter outras oficinas também, a Carol Tomasi, né, a minha parceira aqui, realizadora, vai falar da topografia celeste, a arquitetura, dos planetas, das casas, assim, a gente vai falar de magia astrológica, vai ter um especial do Raul Seixas, I Ching, terapia, corpo, tá tudo dentro aqui, desse intento do Cartografias do Destino, para a gente olhar para a nossa vida, para o nosso destino, sob várias perspectivas e ângulos, e conviver em comunidade, que é uma outra Bom. preocupação nossa. E onde é que podem encontrar informações sobre esse evento? No Instagram da Júpiter, Patrícia? Pode ser no Instagram da Júpiter, pode ser diretamente comigo ou com a Carol Tomasi, o arroba dela. Mas entre em contato comigo que a gente dá os encaminhamentos. O evento acontece no final de semana, 27 e 28, presencialmente em São Paulo. Quem estiver por aqui vai ser muito bem-vindo lá no ateliê, no espaço que a gente tem aqui para realizar essas vivências. Mas também vai ter transmissão online. Então, tem gente em Portugal, inclusive, né, amigos queridos, clientes, enfim, que vão acompanhar. E quem está aqui no Brasil não pode dar um pulo em São Paulo também. Todo o evento vai ser transmitido, gravado, portanto disponibilizado posteriormente para todo mundo que se inscrever. Que Eu bom. não posso participar online, votar, tenho outro compromisso", dá para assistir depois também. Que bom, então, olha, não há desculpa. Se quiseres saber mais informações, acompanha PhD Astrologia ou as underline ou underscore Júpiter underscore. Tu vais Uhum. encontrar os dois Instagrams, subscreve de qualquer das formas e também vai até o canal do YouTube da Patrícia, PhD Astrologia. Também podes acompanhando os vídeos da Patrícia, o trabalho desta nossa astróloga, desta nossa vida astróloga do Brasil. Patrícia, é um gosto tê-la aqui. Muito, acho que realmente temos aqui outra cor à Vênus. E deixa nos comentários se gostaste, se tens alguma dúvida, qual é a tua Vênus, em que signo está, porque eu depois vou enviar a Patrícia para cá. Passo por aí, deixa nos comentários. Tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.